Olá, estamos aqui para mais um comentário sobre as nossas revistas da Escola Dominical do primeiro trimestre do ano de 2022. A lição de número 4, que salienta a estrutura das Escrituras. Uma leitura peculiar, uma aula peculiar e singular, concernente e fundamentalmente sobre a Bíblia, a estrutura da Bíblia. É impossível, eu cresci no cristianismo, no Evangelho, ouvindo críticas sobre teologia, né? Eu recordo-me que ainda lá pelos meus 17 anos, quando eu iniciei a minha caminhada no Evangelho, eu recordo-me de um pastor que ele salientou a ideia de que o crente que conhece demais, fica sabido demais, tem muito conhecimento, para ele não servia, fica sabido demais. Ou seja, uma ideia de tentar manipular a mente. É uma pessoa que às vezes não busca conhecimento, para no tempo e aí ensina alguma coisa errada. Se você for contestar, ele vai achar que você quer saber demais e discorda da sua visão. Então aí são os pregadores da antiteologia, né? E ainda a gente vê ainda nos dias atuais hoje, na igreja onde eu congrego hoje, eu vi um comentário ainda, acho que se eu não me engano, há 2 lições atrás, de uma irmã que ela enfatizou que aprender o evangelho simples, dessa forma, e quer continuar assim. Eu falei, muito bem, mas que não concorda e que não gosta de teologia. Que, segundo ela, desvincula muito, desvirtua muito a mentalidade do cristão. E não é verdade. Porque assim, a partir do momento que nós abrimos a Bíblia, nós já estamos estudando teologia. Se você lê um texto bíblico e começa a comentar sobre ele, começa uma prédica sobre ele, você já está falando de teologia. Você quer ler um livro para complementar aquilo que você vai pregar ou aquilo que você vai ensinar, você está estudando a teologia. E há uma coisa fundamental neste ensino bíblico, neste aprendizado teológico, é conhecer a Bíblia, né, o porquê veio. E fundamentalmente essa lição ela está trazendo à tona aí coisas que muitos neófitos na fé e até pessoas já mais experientes ainda não conheciam ou não buscaram conhecer. Então essa temática desse trimestre é uma temática profundamente proveitosa e que eu espero que cada um dos senhores que aqui estejam atentos a esses nossos comentários, sejam beneficiados com a graça de Deus e pela ação do Espírito Santo sobre as vossas vidas. Essa lição de número 4, ela fala sobre a estrutura da Bíblia, né? O texto ora, ele disse, e disse-lhe, são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade aplicada diz que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé. Então, queridos, para começo de conversa, nós temos que entender a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E a comunidade, para começar aí o nosso entendimento um pouquinho, é necessário saber que o povo de Israel, já mesmo na antiguidade, eles detinham inspirações de certos livros. Você pode ver que tudo o que os sacerdotes, os escribas, os saduceus e os fariseus determinavam e defendiam eram os escritos da lei. Você pode ver que toda vez que eles interpelavam Jesus, interlocavam Jesus, indagavam Jesus, eles questionavam coisas concernentes à lei. Por exemplo, aí Jesus chega para eles, é lícito curar no sábado? E eles se calam, porque Jesus conhecia a lei, sabia o que estava escrito na lei. Né? E quando você vai falar também, Deus não tem filho, na lei eles entendiam isso aí, que Deus não tinha filho, que Deus era único, e como único ele queria ser o centro. Só que a lei era uma revelação direta de Deus ao povo de Israel. E era necessário que houvesse um ser humano que viesse remir toda a humanidade. Tanto que você vai ver lá no Novo Testamento, alguém fala assim, é necessário que um homem morra em prol de erros e delitos de outros.
certo? Então, assim, a nossa visão do Antigo Testamento dentro disso aí é o quê? Que o povo de Israel já detinha uma coletânea, um conceito de livros inspirados, de livros canônicos para eles, né? E esse conceito de lei, ele chamava a lei, os profetas e os salmos na língua portuguesa. Mas para eles era conhecida como a Tanakh. Tanakh, que é uma... Essa Tanakh é uma... Seria o que? Um resumo da Torá, que é a lei, Nevim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Então esses livros, a lei, Torá, Nevim e Ketuvim, já eram coisas que, para a comunidade hebraica ou hebreia, ou a comunidade de Israel, já era alguma coisa fundamental, já era alguma coisa de suma importância e estrutura. Então, fora o que já estava escrito ali por eles, os adendos que eles já acreditavam, você pode ver que no Antigo Testamento não foram incorporados mais nenhum outro livro. Muito embora uma Bíblia da versão católica, como nós comentamos aqui de um padre que fez uma tradução que foi incutida aí por um papa de colocar aí, de acrescer os 7 livros a mais, ele ainda colocou um adendo, falou assim, ó, esses livros não fazem parte do canon original. Muito embora tenham colocado esses livros aí, esses adendos aí no Antigo Testamento, para a comunidade judaica, eles não são livros inspirados, exceto o que está na Tanakh, a Torá, Nevim e Ketuvim. Fora o que está nesse contexto, não existe mais inspiração canônica de nenhum desses livros, né? Essa questão do Antigo Testamento também houve um tempo em que ela teve uma divergência. Foi colocada uma divisão entre os teólogos chamados pais latinos, numa forma de diferir da estrutura grega, né? Por quê? Porque esses camaradas queriam diferir do conceito do Novo Testamento, foi chamado, colocado Novo e Antigo Testamento. E os judeus não aderem a isso porque a partir do momento em que eles colocarem a palavra Antigo e Novo Testamento, eles estão consolidando a credibilidade ou a crença na pessoa de Jesus Cristo, aceitando Jesus como Messias ungido. Então, os judeus normalmente não usam essa questão Novo e Antigo Testamento. É uma questão teológica de pais latinos para o nosso aprendizado, né? A estrutura do Antigo Testamento, Moisés, profetas e salmos, ou a Tanakh, né? E esse livro, esse conteúdo, ele é dividido em 4 partes, né? A primeira lei é a Torá. Alguns conceitos teológicos aqui no Brasil e no mundo hoje chamam-o de Pentateuco, que seria rolo de 5 livros, ou 5 livros, que seria para os judeus a Torá, que é os 5 livros de Moisés, né? São livros que são inspirados. O segundo conceito, a segunda divisão, são livros históricos, de Josué a Esther, né? Definindo, e esses livros aí eles têm uma coisa interessante. Esses livros históricos ele fala sobre condições de vida e ação de Deus em alguns conceitos, no caso de Esther e de Ruth, né? Uma biografia que fala sobre a vida de Jó, uma experiência de um único homem, uma biografia de um único homem. Mas nós vamos entender o quê? Que esses livros históricos, ele tem uma coisa bem interessante. Ele fala sobre a instituição do reino de Israel. Eles falam sobre a instituição da teocracia, que Deus era o centro deles, e depois, posteriormente, fala da monarquia, onde o povo pediu a presença de Deus, a ação de Deus, né? E que queria um rei semelhante às outras nações. E uma outra coisa mais interessante é que ele fala da divisão do reino e do cativeiro. Então, os livros históricos, eles traçam uma visão panorâmica e histórica sobre isso aí. Teocracia, monarquia e pós-cativeiro. Cativeiro e pós-cativeiro. Esse é o segundo conceito. O terceiro
parte deles é os pórticos já de Jó Cantares. Eu citei aqui um pouquinho antes aqui sobre Jó, que fala sobre que na realidade Jó é um livro poético. Me desculpe aí pelo equívoco, mas Jó na realidade é um livro poético, né? Assim como Cantares. E essa poesia, ela traça uma biografia de um homem, da experiência de um homem com Deus, né? Esse livro poético e Cantares de Salomão também é um poema de um homem e de uma mulher para o seu amado, mas são linguagens puras e de interpretação espiritual e de fundamental enlevo espiritual para nossas vidas, né? E, na realidade, esses livros são conhecidos por poéticos justamente por causa do gênero do seu conteúdo, né? Ou também conhecido como livros de sabedoria, livros de instrução, para quem quer um melhor aprendizado. O quarto ponto é os livros proféticos. A quarta divisão do Antigo Testamento são os livros proféticos, de Isaías a Malaquias. E aí são divididos em duas partes: profetas maiores, de Isaías a Daniel, e os profetas menores. Não por causa do pouco conteúdo que eles colocam, mas simplesmente pela condição em que eles vaticinaram, né? Falaram ao povo de Israel, que é interpretada essa questão de profetas maiores, porque sendo que o grau de maior importância, o grau de menor importância das prédicas, das profecias desses homens, né? Então isso é coisa fundamental, é algo que precisa vir ao nosso conhecimento como cristão, como servos de Deus, como povo de Deus. São coisas fundamentais para a vida e a conduta cristã. Chegamos, enfim, à estrutura do Novo Testamento. A princípio, o Novo Testamento, ele não foi escrito. E para que nós possamos ter um escopo melhor do Novo Testamento, que detém apenas um livro histórico, vamos colocar que a divisão do Novo Testamento é biografia, históricos, epístolas e profecia. Então, o histórico do livro de biografia, por quê? São os 4 evangelhos, né, que tratam ou relatam os acontecidos na vida de Jesus, segundo a ótica de alguns discípulos. O interessante é que Mateus escreve para o povo judeu, detalhando por que Mateus escreve para o povo judeu. Você vai ver que ele se preocupa muito com a genealogia, ele se preocupa muito com detalhes do conteúdo da cultura judaica, para que os judeus possam realmente entender e crer que Cristo era o Messias ungido. Marcos ele já escreve de forma abrupta para um povo que vivia correndo, um povo que queria coisas sucintas e rápidas. E Lucas já é aquele médico. O interessante é que o único livro do Novo Testamento, que é histórico, que é o livro de Atos, ele vai trazer à tona, assim como lá no Antigo Testamento, ele vai falar, e naquele dia apareceu Elias, o tisbita dos moradores, alguém sem finalidade, alguém nem desprovido de conhecimento, de uma cultura, de onde vinha e para onde vem. Aparece aqui, se não fosse o livro de Atos, nós não teríamos visto Paulo e Lucas vindo à tona. Nós não iríamos entender que através do livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, a vida de Lucas, que era um médico, que se tornou historiador e que tinha uma certa ascensão à cultura do direito, né, do conhecimento do direito, assim como Paulo tinha. Então o livro histórico de Atos ele começa a retratar a história da igreja, ele começa a trazer aí essas duas figuras. Lucas, o historiador, o médico que se tornou historiador, e que ele vai buscar detalhes, né, baseado na vida, na sua comunhão com Paulo e alguns outros apóstolos e algumas outras pessoas que viram, ele vai buscar detalhes para fomentar, para articular os seus escritos. Então esse livro de Mateus, Marcos e Lucas é conhecido também como sinóticos, que eles vão relatar os mesmos casos de pouca diferença, né, na questão da cultura, como nós falamos aqui na aula passada, que existe aquela questão lá. Por exemplo, um vai falar que Jesus curou um cego, e na outra escrita está falando que Jesus curou 2 cegos. Lucas, o historiador, ele fala que haviam 2 cegos. E aí nós vimos aquela questão da divergência. Uma criança ou uma mulher. Por quê? Porque na multiplicação existe aquela questão de 5.000 homens ou 3.000 homens além das mulheres e crianças. Então, normalmente, crianças e mulheres não eram contabilizadas. Então, por isso a questão enfática de um evangelista falar assim, olha, Jesus curou um cego. Porque ele não fez questão de falar de citar a mulher ou a criança.
né? Então, esse único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, traz para a gente a aparição desses dois personagens, Paulo e Lucas, que foram pessoas fundamentais para a estrutura do Novo Testamento e dos escritos sagrados. Então, para que nós possamos entender isso, é aquilo que eu falei, a princípio, é, era de forma verbal. Eles começaram a pregar o evangelho falando de forma verbal, e você vai ver que as prédicas de Paulo, as prédicas de Pedro, falam assim: olha, leia os profetas, os nossos pais falaram, os nossos pais comentaram sobre isso aí, a lei está escrito de Jesus, e Paulo vai falar assim: eu fui buscar a lei, fui buscar a fim que realmente Jesus é o Filho de Deus. E Lucas vai falar assim: olha, vai falar para Teófilo, para que creais e sejam inteirados de tudo aquilo que você já foi instruído. Né? Então são provas concretas da existência, como nós já citamos aqui também em aulas passadas sobre Eusébio de Cesareia e Fábio José, consolidando a existência de que fato verdadeiramente Jesus Cristo existiu. Então essa revelação, esse começo da igreja neotestamentária, a princípio era verbal, mas houve-se a necessidade de colocar no papel, de escrever esses atos, essas doutrinas. Né? E isso nos fomenta, norteia para a gente a terceira parte do livro do Novo Testamento, que são as epístolas, ou cartas, que tem epístolas pastorais, epístolas gerais, né? Epístola de Hebreus, que é voltada justamente para o povo de Israel, o povo hebreu, né? Ou os judeus messiânicos. Então, toda essa estrutura, houve a necessidade de colocar na escrita, de forma escrita, e essa questão verbal. E quando foi colocado na questão escrita, muitos conceitos de linguística verbal, eles sumiram. Né? Eles sumiram, algumas pessoas vão colocar algumas outras tradições, mas de forma que as escrituras continuam sempre sendo inspiradas, procurando manter a estrutura sempre da linguagem original. Outra coisa é que no Novo Testamento, é necessário você entender o quê? Que ele foi escrito em grego clássico, ou grego koiné. Porém, há algumas palavras em hebraico e aramaico, por exemplo, Abba, Pai, Talita Cume, e algumas outras linguagens que você vê aí, Jesus falando Eli, Eli, Lama Sabachthani. Então você vê algumas incisões, né, ou aptidões de linguagens gregas ou aramaicas clássicas, né, para enriquecer o conteúdo disso. E o livro de profecia, para nós encerrarmos, todos sabem, que é o livro de Apocalipse, que fala da revelação futura, do tempo vindouro, das coisas de Jesus para a igreja. Que Deus abençoe a você, que nos tem prestigiado aí, e te dê uma boa aula.